conversar sobre a verdade no processo penal, enquanto objetivo do processo penal. De uns tempos para cá, algumas correntes doutrinárias, por influência em parte do jurista italiano Luigi Ferraioli, passaram a sustentar que o processo penal não objetiva a busca da verdade. Essa corrente doutrinária possui dois fundamentos. O primeiro, o de que é uma busca inútil, porque a busca da verdade é inalcançável. O segundo é o de que a busca da verdade no processo penal, ela estimula, fomenta a inquisitoriedade do processo, o que não é desejável. Efetivamente, a verdade não está ao alcance do homem. São Tomás de Aquino, no século XIII, definia a verdade como sendo a identidade entre a coisa e a ideia que fazemos dela. A coisa está no mundo e a ideia que fazemos dela está em nossa consciência. E a verdade é a identidade entre a coisa e a ideia. A verdade está efetivamente fora do nosso alcance. Nós não temos como determinar que existe uma identidade entre a coisa que está no mundo, e a ideia que fazemos dela. Porque entre a coisa e a ideia que fazemos dela, há intermediação de nossos sentidos. Quanto ao primeiro fundamento, que a verdade é inalcançável, isso não constitui impedimento a que o processo busque chegar o mais próximo possível da verdade. Essa é a finalidade do processo, chegar o mais próximo possível da verdade. Chegar à verdade é completamente impossível. Quanto ao fundamento de que a busca da verdade pode fomentar, incrementar, estimular a inquisitoriedade, isso é verdade. Mas não constitui um motivo para negarmos que o processo busca a verdade. Apenas a verdade tem que ser buscada no processo da forma correta. Uma coisa é um objetivo do processo. O objetivo do processo, busca da verdade. Outra coisa completamente distinta é o método para chegar à aproximação da verdade. Essas duas coisas não podem ser confundidas. O processo deve tentar chegar o mais próximo possível da verdade. A finalidade dele não é chegar na verdade, porque isso é completamente impossível. Não tem maneira de o processo chegar à verdade. Ele deve se aproximar ao máximo da verdade. E a pergunta é, por que ele deve chegar o mais próximo possível da verdade? Porque o que o processo busca realmente é determinar se existe prova do fato descrito na denúncia. E como que ele deve buscar a verdade? Não pode ser de forma alguma, de forma inquisitorial, porque a fase inquisitorial, a fase de busca de indícios, é a fase policial. O processo é uma fase de garantia. Então, o processo, o método correto para se aproximar o máximo possível da verdade é o método contraditório. O sistema inquisitivo, investigativo, ele é péssimo para descobrir a verdade, porque o investigador, ele é parcial. Como que inicia uma investigação? Com uma hipótese de um delito. Ora, já começa parcial, porque no momento em que é formulada a hipótese delitiva, esse ato já é um ato de parcialidade. Se a sentença concluir que há prova do fato descrito na denúncia, isso não quer dizer que o fato seja verdadeiro.
porque nós não temos condições de conhecer a verdade. Existem no Brasil mais de 400 mil presos condenados em definitivo, através de sentença condenatória. É verdade que eles cometeram realmente um crime? Não sabemos. Não sabemos. O que sabemos é que havia prova suficiente, em tese, para a condenação. Mas isso não quer dizer que seja verdade que eles cometeram um delito, porque a verdade não está ao nosso alcance. O processo condenatório desses presos chegou a uma condenação porque se buscou no processo uma aproximação máxima da verdade e se chegou à conclusão que havia prova da existência de crime. E prova não é verdade. Prova é convicção. Prova é conjunto de indícios que autorizam uma convicção. A convicção é uma ideia, é uma condição subjetiva. A convicção não é a realidade, nem a prova é a realidade. A prova tem um elemento subjetivo, baseado, fundado em indícios. Pois bem, então resumindo, o que eu estou querendo dizer? O fato do processo buscar a verdade não significa necessariamente que deva fazer essa busca de forma inquisitiva. Pelo contrário, porque se fizer de forma inquisitiva, isso vai ser um desvio. A Constituição Federal adotou o princípio acusatório. Está implícito nesse princípio que compete à acusação fazer prova, não ao juiz sair atrás de prova. E mais recentemente, a Lei 3.964 de 2019, conhecida por pacote anticrime, proibiu ao juiz substituir a atuação probatória da acusação. O juiz está proibido de ele, por si, fazer prova. Compete às partes fazer prova. Finalizando, o jurista Luigi Ferraioli, ele tem razão ao dizer que o juiz julga de acordo com a verdade processual, a verdade formal. O juiz não pode julgar com fatos, com base em fatos, que ele teve conhecimento fora do processo. E ele não pode ter iniciativa probatória. O juiz não pode determinar de ofício a realização de diligências probatórias. Mas continua vigorando no processo penal o princípio da verdade real. Dois sintomas do princípio da verdade real. O princípio do impulso oficial, o juiz tem que levar o processo até o seu final. E nas infrações que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório, sob pena de nulidade absoluta, artigo 564. Quando se pensa, quando se cogita de sistema repressivo penal, deve-se ter em conta que são duas fases. É preciso ver esse todo. Uma fase do inquérito e uma fase do processo. Na fase do inquérito, prepondera o princípio inquisitivo. E na fase do processo, prepondera o princípio acusatório, o princípio contraditório, o princípio da ampla defesa. Esses três princípios. E eu disse prepondera, porque existe defesa, uma porção de defesa, uma pequena porção de defesa na fase do inquérito, e isso é necessário. Assim como existe uma pequena porção de inquisitoriedade no processo, e isso é necessário. Eu dei o exemplo do impulso oficial, ou do exame do corpo de delito. Pois bem, essas são as questões que eu reputo como sendo as mais importantes que dizem respeito à questão da verdade no processo penal, verdade real, verdade formal. Muito obrigado.